Hoje nós teremos o nosso livro que vai falar sobre as consequências religiosas do Espiritismo. É um texto do livro Espiritismo em Movimento, escrito por Dr. Elcio, através do nosso Deolindo, escrito por Deolindo através do Dr. Elcio. Então, ele pediu para que lêssemos aqui esse texto, e aí ele usará para entender a palavra. As consequências religiosas do Espiritismo. Existem no Espiritismo posições distintas acerca de determinações, de determinados problemas, e devemos aprender e conviver que todas elas, se não desejamos que ele se esfacele em escolas antagônicas, que se converterão com o passar do tempo em seitas tão sectárias quanto as que buscou evitar. Perceber o relativismo dos posicionamentos, a possibilidade de erro, vivenciar o respeito mútuo até nas próprias interpretações, assinalando na tolerância o meio necessário para a convivência e a manutenção das relações sociais, torna-se realmente imprescindível. Entre os pontos de vista que assomam na doutrina, surgem, às vezes, com destaque maior ou menor, 5 distintos posicionamentos sobre a natureza da filosofia espírita. Primeiro, os que entendem ter sido um erro o fato de Allan Kardec ter escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, por dar-lhe uma conotação religiosa exclusivamente cristã, rejeitando assim outras religiões. Os que sustentam, de uma maneira mais moderada, ser o Espiritismo simplesmente uma filosofia moral, não se constituindo, portanto, em sistema religioso. Estariam em erro os que assim o retratam. 3. Outros mantêm uma posição oposta e não só o consideram uma religião à par das outras religiões existentes, mas desenvolvem todos os esforços nesse sentido, fazendo com que ele, pouco a pouco, adote um sistema organizacional que o modele numa estrutura única. 4. Há os que o acolhem não como a religião, mas como sendo a religião. Existem aqueles a que entendem ser o Espiritismo um pensamento livre, uma filosofia de consequências religiosas, uma religião não constituída, cujas bases não foram bem compreendidas, surgindo daí os diferentes posicionamentos conflitantes. Vou trocar aqui. Com a vênia de quantos mantêm distintas ideias, todas elas igualmente respeitáveis, acolho-me ao pensar de Leon Denis, que sempre destacou o fato de não ser o Espiritismo uma religião organizada, no que, aliás, não fez senão reproduzir o pensamento do mestre Kardec, que ele negou expressivamente esse caráter. Portanto, temos aqui as consequências religiosas do Espiritismo
e o fará, portanto, a interpretação. Boa tarde ou boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Aqui nos encontramos mais uma vez, com alegria no coração. Não só para comentar alguma coisa que a doutrina espírita nos proporciona, assim, tantas coisas que ela nos tem a oferecer, mas, sobretudo, pelo reencontro de amigos fraternos, de corações afetuosos e acolhedores, que são os de vocês. Pois é, meus irmãos, essa página, como disse Gil, é do livro Espiritismo em Movimento. Esse livro foi editado por volta do final do século XX, mais ou menos em torno disso, lançado por aí, e retrata o pensamento de um dos grandes pensadores, poderíamos dizer assim, filósofos do movimento espírita brasileiro, que foi Deolinda Amorim. Deolindo, aí, espírito já desencarnado, valendo-se da mediunidade de um outro grande estudioso e pensador do espiritismo brasileiro, ambos, por sinal, baianos da Gema, Deolindo, filho de Baixa Grande, pequena Baixa Grande, ali na região após de Feira de Santana, nas proximidades de Mundo Novo, já como eles chamam de próximo da Chapada Diamantina, região da Chapada Diamantina, Piemonte da Chapada. E doutor Elcio, o nosso querido doutor Elcio, conhecido de todos nós, que desencarnou bem depois, aqui em Salvador, e com quem convivemos todos nós, tive a oportunidade de conviver com ele. Bem, esse encontro de duas grandes mentes, mas, sobretudo, dois grandes corações, dois grandes estudiosos da doutrina espírita, fiéis a Allan Kardec, a doutrina kardecista. Nessa página, ele traz um dos pontos daqueles que fazem parte, digamos assim, dos debates, dos pensamentos em, digamos assim, em confronto até, muitas vezes, dentro da doutrina, que é bom, deixa de ser bom. Eu pedi para Gil ler, e podemos observar que logo nessa fase inicial, ele, doutor Deolindo, apresenta um pensamento de conciliação, um convite à reflexão, onde aí ele já está adentrando naquilo que era efetivamente o senso kardeciano, de ouvir, de conversar, de dialogar, de examinar, analisar pensamentos e desenvolver cada um livremente as suas ideias, claro, dentro das fundamentações indispensáveis da doutrina espírita. Como nos disse alguém, a doutrina espírita tem pontos de vista, tem pontos fundamentais, pontos fundamentais, que dão a sustentação à doutrina. Mas isso não nos impede de refletirmos, de estudarmos, refletirmos e tocarmos ideias. Agora, não nos vejamos como, digamos, combatentes, mas como dialogadores, conversadores, que devem, como ele diz aqui no final, assinalando a tolerância um meio para a convivência e a manutenção das relações sociais, torna realmente imprescindível, efetivamente, espíritos. Fazendo esse preâmbulo, ele traz o que ele quer nos falar, vem nos dizer daquilo que ele pôde observar ao longo do tempo, do que ocorre com a doutrina espírita, sobretudo no desdobrar do aspecto filosófico da doutrina. Por isso que ele diz assim, ele apresenta 5 distintos posicionamentos, 5 posicionamentos razoavelmente divergentes no meio espírita sobre a natureza da filosofia espírita. Ele, ao nos falar isso dá mais um testemunho. E, para mim, é muito valioso esse testemunho dele. Porque não se trata de um espírito que apareceu, que surgiu, mesmo que se tenha referências do passado, e trouxe as suas considerações.
É isso e um pouco mais do que isso. Trata-se de um homem que conheceu o desdobramento, a evolução da doutrina espírita de perto, no Brasil, no século XX. Porque ele saiu daqui da Bahia, não sei, bem jovem ainda, mas no decorrer do século XX, da primeira, digamos assim, primeira parte do século XX, décadas 30, 40, por aí, ele foi desenvolvendo, ele acompanhou de perto o desdobrar da doutrina espírita, todo aquele processo de evolução do espiritismo enfrentou no Brasil, consequentemente no mundo, ao conhecer de perto, nele se engajou e deu o seu testemunho por se tornar um estudioso. Ele era um autodidata. Na verdade, ele depois, assim, chegou a ter formação, né, em alguma coisa, se não me engano, em jornalismo, não sei se também em filosofia, mas ele se tornou um autodidata, é um escritor, escrevia para vários jornais, escrevia livros, fundou uma instituição de estudo, onde ele desenvolvia estudos, naquela época até muitas vezes não compreendidos pelos companheiros espíritas, mas estudos organizados do pensamento kardeciano, e fazia conferências, enfim, era um homem de uma presença muito marcante no espiritismo. Ele se sediou no Rio de Janeiro. Então, ele foi aquele que testemunhou e vivenciou o processo evolutivo da doutrina espírita no século XX, e ele desencarnou na década de 80, 85, 84, por aí. E depois de desencarnado, continuou no mundo espiritual como espírita, observador, estudioso do movimento espírita, da realidade do espiritismo, do mundo espiritual, enfim, onde ele está, e veio trazer os seus testemunhos, ou o seu testemunho, através da mediunidade do Dr. Elvio, um médium extraordinário, excelente em termos de fidelidade. Os dois têm uma identificação muito grande, porque se conheceram ambos se conheceram como encarnados, e tinham convivência, se relacionavam, e Dr. Elvio era, de certo modo, um discípulo dele, de certo modo. Então, esses dois seres se reencontram, um no plano espiritual, o outro como médium aqui encarnado, e continuam a desenvolver essas informações para nós. Então, eu diria que com muita autoridade, com muita autenticidade, ele nos traz esses depoimentos. Então, nisso aqui, quando ele se refere, quando ele vai trazer esses pontos de uma forma bem moderada, não quer dizer, ele não está trazendo assim, este está certo, aquele está certo, aquele está errado, aquele está mais certo, mais errado. Ele traz a observação do que ele vive, da dinâmica do movimento espírita, sobre esse aspecto da natureza e da filosofia. Então, o que a gente observa nesses 5 pontos que ele nos apresenta? Primeiro, todos os espíritos no Brasil, naturalmente, não só no Brasil, mas em toda parte, mas assim, não estamos nos referindo mais ao Brasil, vem de uma maneira assim, uniforme, reconhece a doutrina espírita como uma doutrina científica, de origem científica. Todos também reconhecem a doutrina como uma doutrina de caráter filosófico. Mas já no ponto, na análise da filosofia, apresentam as diferenças, as divergências, aqui e ali. E são essas as divergências que ele elenca aqui, e que Gil deu aqui para nós. Primeiro, os que entendem ter sido um erro, olha aí, veja como os pensadores espíritas pensavam, ou pensam ainda, de formas diferenciadas. Os que entendem que foi um erro de Allan Kardec ter escrito o Evangelho segundo o Espiritismo. Ter escrito por quê? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá a doutrina espírita uma conotação de uma doutrina cristã. Né? E ele apenas analisou, estudou, levou em conta a filosofia, o espiritismo, o cristianismo. Ele trouxe para dentro do espiritismo o cristianismo, sem levar em conta o budismo, sem levar em conta o hinduísmo, sem levar em conta outras correntes filosóficas. É o pensamento desses. Aí, eles discordam desse aspecto. Então, discorda, reconhece a filosofia, mas discorda desse aspecto. Então, condena a Kardec ter escrito o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a gente entra, vamos fazer uma pequena análise. Será que foi fruto de um impulso, de uma ideia de uma hora para outra, um sonho, acordou de um sonho, que Kardec resolveu escrever o livro dos Espíritos? O Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito 4 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. Foi escrito cerca de 7 anos depois que Kardec iniciou as suas pesquisas, os seus estudos a respeito da doutrina espírita, dos fenômenos espíritas.
Ora, e nós temos informações de Kardec, diz isso, se eu não me engano, já no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, ele fala isso já na introdução, não tenho muita certeza, mas ele registrou isso em algum lugar, em mais de um lugar, e ele tenha consigo um acúmulo muito grande de informações nesse relacionamento que ele tinha com a espiritualidade, através dos livros médios e das múltiplas manifestações que ele recebia de sua parte, muitas informações, e que os espíritos disseram, não é para soltar isso agora, não. Você tem que soltar isso moderadamente, até que cada coisa vá sendo aceita, vai sendo depurada, vai sendo maturada. Depois que as coisas se sedimentarem em termos de doutrina, como no corpo da doutrina, aí vai estendendo outras coisas. Será que as informações a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo não vieram desde o começo? Levanta essa questão. Né? Mas, será que não? Claro, eu creio que sim. Então, ele lançou o Livro dos Espíritos. Mas, mesmo respondendo a essa primeira questão, o Livro dos Espíritos consta no seu bojo, sobretudo a partir da parte terceira, que são as leis morais, informações à vontade a respeito de Jesus Cristo, dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Qual o modelo, a verdadeira pergunta que Kardec faz lá, em determinado momento, qual o missionário, o profeta que veio ao mundo e Jesus, Deus enviou, mais perfeito, que possa ser considerado como nosso modelo e guia? Veio de Jesus, resposta do Espírito, e não, sem maiores explicações. Kardec é que depois se carregou de desenvolver esse esclarecimento, dizendo que Jesus é o cara mesmo, por isso. Então, aí você sente que, no bojo da doutrina espírita, o conjunto de informações que componha e vieram trazer a doutrina espírita originalmente, já começa a ter referências sobre Jesus. E no curso de toda a obra espírita, ou melhor, inicialmente de todo o Livro dos Espíritos, tem informações sobre os valores do Evangelho, as virtudes do Evangelho. E vamos ver isso lá. Inclusive, começa com observemos as leis morais, ele vai falar sobre a lei de adoração. A lei que se refere à adoração, enfim, todo esse aspecto assim, de religiosidade que o ser humano traz em si. Então, nesse ponto, aí, observamos que Deolindo, apesar de ele apresentar uma ideia de conciliação, mas ele não se furta a manifestar o seu ponto de vista na parte final que ele leu aí, ali atrás, eu aqui convido, ele pede vênia, eu peço permissão, não é isso? Vênia é permissão, não é, doutor? Não é, doutora? Vênia é permissão, né? Pedimos vênia para dizer que eu estou com Leon Denis, porque Leon Denis já dizia o seguinte, a doutrina espírita não é uma doutrina religiosa organizada, não é uma doutrina organizada, formalista como as demais religiões. É uma doutrina de religiosidade. É uma doutrina onde, digamos assim, os valores, Denis dizia isso, onde não é porque ele dizia porque em vários momentos ele foi acossado assim como Kardec. Mas eu me recordo, quando a gente lê a biografia de Leon Denis, ele participou do primeiro congresso espírita famoso, ele foi já naquela época, em 1889, quando Kardec havia desencarnado, a doutrina espírita não passava por um bom momento de forma nenhuma. Então, ele foi representando a doutrina espírita nesse congresso, e lá existiam já daqueles grupos dissidentes do espiritismo, lá na Europa. Existiam grupos dissidentes, pequenos grupos que discordavam, porque Kardec já tinha desencarnado, a doutrina espírita estava meio à deriva, sem comando, e aí cada um ia querendo se tornar um dono de uma nova ponta de doutrina, diferente, condenando isso e aquilo. E uma das condenações era que Kardec, semelhante a essa coisa que faz aqui, que Kardec havia que o espiritismo tinha, de certo modo, um viés digamos assim, de reafirmação do misticismo e do catolicismo, do misticismo católico. E Denis levanta a voz e diz, não, senhor, nada disso. Vocês não... É preciso conhecer a doutrina de Kardec em toda a sua extensão. É preciso conhecer todo o conjunto da obra para ver que o mestre não é isso que ele queria dizer. Ele adotou o cristianismo, sim. Ele não adotou o catolicismo, ele adotou o cristianismo ao publicar o livro dos Evangelhos do Espiritismo,
porque o cristianismo é a doutrina religiosa, filosófica religiosa mais evoluída que o mundo conhece. E é essa que está acima de todas as religiões, e onde todas as religiões encontram alimento para se sustentar. Então, não é bem assim. Então, assim Kardec, assim Dionísio se posicionava, por isso Deolinda disse, bem, eu peço permissão para dizer, mas eu estou com Deolinda do Rio. Então, já se posiciona com Denis. Já estou com Denis. Assim ele se posiciona de maneira elegante, né? De maneira que só ele sabia fazer. Então, ele diz assim, bom, segundo ponto, os que sustentam, como diz aqui o nosso Deolinda, de maneira mais moderada, que o seu espiritismo simplesmente é uma filosofia moral, não se constituindo, portanto, em sistema religioso. Estariam em erro os que assim se retratam. Bem, efetivamente, Kardec disse a doutrina espírita é uma doutrina de consequências morais. E aí eu vou pedir permissão a vocês para olhar o seguinte, para poder, assim, dizer que estes espíritas que assim pensam não estão errados, quando diz que é uma doutrina de consequências morais. Mas é o que Deolinda procurando mostrar. Moral, qual é o sentido verdadeiro de moral que Kardec utilizava? E reafirmando isso aqui, ele vai dizer no preâmbulo desse livro, o que é o Espiritismo, um livrinho que Kardec publicou. Ele publicou esse livro em 1859, 2 anos depois do Livro dos Espíritos. A rigor, quando ele publicou, não existia nem o Livro dos Médiuns publicado. Então, ele diz assim, ele publicou esse livrinho porque ele disse que, depois, ao longo desses 2 anos, o Livro dos Espíritos assim, já sujeito, exposto à crítica nas diversas escolas do espiritualismo de maneira geral, das igrejas e tudo mais, já testado e atestado, ele dizia que as questões que ele enfrentava, todo dia as coisas se repetiam muito. As perguntas, as mesmas coisas. Então, ele disse, para facilitar, como o Livro do Espírito é um livro denso, ele fez o seguinte, ele já tinha também publicado alguma coisa sobre o Livro dos Médiuns, mas não propriamente o Livro dos Médiuns, no seu todo. Ele disse, para simplificar, ele resolveu publicar esse livro a fim, é isso que ele explica aqui rapidamente no prólogo, com o objetivo de facilitar as respostas, para que as pessoas pudessem, num apanhado mais rápido, ter uma noção do que era a doutrina espírita, que estava já na praça, né? E, a depender do que as pessoas quisessem, aprendessem aqui, podia se aprofundar mais ao ler o livro dos espíritos, para não ter que ler o livro todo inicialmente e terminar, não lembro. Ele começa dizendo isso e tal, justificando, até que seria bom até para os que fossem espíritos. E aí, bem no estilo kardeciano, ele faz assim. Ele diz assim, no final, ele finaliza aqui, é um texto bem curto, aí ele finaliza. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Então, ele não se refere à religião, ele fala em consequências morais. As consequências morais decorrentes da filosofia, que se pode extrair das experiências mediúnicas, das experiências das análises dos fatos espíritas. Até aí, tudo bem. Mas, talvez tenha, e isso ele não deixou de negar. Quando, em várias oportunidades, em várias ocasiões, na revista Espírita, tem muitos registros dessa natureza. E Dr. Elzo faz questão de ressaltar nas anotações, porque o livro que é o Espiritismo em Movimento, metade é de Deolinda Murim, a outra metade é de Dr. Elzo. São ele como médico. As anotações que ele fez, as pesquisas que ele fez, nas diversas fontes de estudiosos, filósofos, etc., trazendo registro a respeito da ideia de moral, de religião, de uma série de informações sobre esse campo da filosofia. Então, ele vai dizer, né, ao longo desse tempo, Kardec, ao longo desse tempo, e aí, na revista Espírita, 13 anos de revista Espírita, que ele publicava mensalmente, ele sempre tinha aqui e ali uma resposta, porque ele era provocado. O Espiritismo é religião? Ele, não. O Espiritismo não é religião, como se entende o que é religião. Por quê?
ele buscava tirar da doutrina espírita a ideia de que religião, para que as pessoas não tivessem aceitassem a doutrina espírita, uma doutrina nova, filosófica, no jeitinho da Igreja Católica, de tradicional, dos protestantes tradicionais e de outras correntes religiosas. Então, não é religião desse tipo, não é religião. Mas ele falava em consequências religiosas. Quando ele falava em consequências religiosas, de vez em quando ele falava em consequências morais. De vez em quando ele soltava consequências religiosas. É porque ele trazia dentro dele a consciência de que era uma religião, sim, religião no sentido, desse sentido elevado, não de instituição organizada, de instituição formalizada, com rituais, comparamentos, com toda essa coisa que a gente conhece aqui mais religiões. Religião no sentido de ligação do homem com Deus. Por quê? A doutrina espírita ela é fundamentada nos seus 3 fundamentos essenciais: Deus, a existência da alma e a sobrevivência da alma. Esses 3 fundamentos dão uma ideia de uma filosofia transcendente. Dizem esses estudiosos, a doutrina, a filosofia, si mesmo no campo social, ela vai até certo ponto, ela vai aí no campo social, mas quando chega no aspecto espiritual, ela não avança. E a doutrina espírita avança nesse campo, por isso que ela é religião, porque, além dos aspectos filosóficos, ela tem essa ligação do homem com Deus. E o homem, por natureza, instintivamente, sempre trouxe a ideia de que ele tem uma origem de algo maior a quem ele deve reverência. E no livro dos Espíritos, a lei de adoração procura mostrar o que é a verdadeira adoração que o homem traz dentro de si, é uma coisa inata. No homem, é a tendência à adoração em algo superior. Então, na lei da adoração vai mostrar o quê? A adoração a Deus, mas dentro daquela ideia de uma adoração pelo coração, pelo sentimento, via pensamento, através. Aí vem esses esclarecimentos. É, sim, uma doutrina religiosa, que tem fundamentos religiosos, sobre esse aspecto, mas não do aspecto convencional. Então, todas as vezes em que Kardec é provocado, ele sempre diz, não é uma doutrina religiosa, não é religião. Mas, curiosamente, por isso que eu trouxe esse livro aqui, neste mesmo livro que ele publicou em 2 anos depois do Livro dos Espíritos, onde ele diz aqui de consequências morais, nesse livro, a forma que ele se utiliza para poder informar, ele usa inicialmente 3 diálogos, como forma de diálogo, né? O diálogo com o cético, o diálogo com o crítico, o diálogo com o padre. No diálogo com o padre, ele vai apresentando aqui, é como se fosse, ele simulasse as perguntas que eram feitas a ele, duvidando isso, faz aquilo, e ele ia respondendo segundo a doutrina espírita, revelando aí os ensinamentos da doutrina espírita, os fundamentos. Então, no diálogo com o padre, na parte final, o padre diz assim, bom, mas se você diz que o cristianismo, que a doutrina espírita é o retorno, a revivência do cristianismo, por que, então, se vem revelar os ensinamentos de Jesus, para que, então, veio dos espíritos dizer que aquilo que já se conhecia há tanto tempo, há 1.900 anos, não teria sentido? O que é que de novo ele traz? Aí Kardec, na sua resposta, vai argumentar, sim, o Espiritismo trouxe algo de novo. Não veio modificar o pensamento de Jesus no ensinamento, mas veio desdobrar esses ensinamentos e, de certo modo, sim, ele trouxe algo de novo e pontua algumas coisas, né? E diz assim, ora, em verdade, o Espiritismo não é uma nova religião, como o padre tenta impor a ele, né? Ele diz aqui, ó, ele fala assim, olha, a religião, pois, encontra nele um apoio. Ele sim vai dizer que as religiões, a maneira como ele vem falar de aspectos novos da doutrina espírita, a respeito da relação com os espíritos nos apresenta, eles são coisas assim que levam os espíritos, as pessoas, essas informações a respeito do mundo espiritual, da vida futura, levam as pessoas, assim, aqueles que são descrentes, a passarem a absorver esses conhecimentos religiosos. E aqueles duvidosos, aqueles vacilantes, a se fortalecerem em si, esses mesmos conhecimentos. E vai levando nessa pontuação, e aí ele diz assim, olha que ele volta aqui.
nesse mesmo livro. Eu coloco honestamente as questões seguintes a todos aqueles que combatem o espiritismo relativamente às consequências religiosas. Então, ele volta, aqui já nesse livro, onde no início ele fala somente que ele fala em consequências morais, ele aqui, não é que ele se traia, mas ele solta consequências religiosas. E ele pontua várias coisas, assim, isso, mas aquilo. Diga que isso não é consequência religiosa ou não, traz enriquecimento ou não para o conhecimento das pessoas. Então, o Espírito achava que isso tinha razão de ser. Era de fato, o Consolador prometido, o cristianismo redimido, pessoal. Então, aquele traz, né, neste livro, já neste livro, 2 anos depois, essa referência de consequências religiosas, porque ele vai repetir. Então, durante toda a trajetória de Kardec, toda a sua realização, essa questão sempre teve pulsante nele. Ele nunca pôde ser aquele que disse, bom, isso aqui numa região acabou, não tem nada mais nessa conversa. Não. Sempre isso voltava aqui e ali. Sempre voltava e ele estava trazendo informações, distinguindo uma coisa da outra. O terceiro item. Outros mantêm uma posição oposta, e não só o consideram uma religião, a par das outras religiões existentes, mas desenvolvem todos os esforços nesse sentido, fazendo com que ele, a pouco e pouco, adote um sistema organizacional que o modele numa estrutura única. Ora, isso, na verdade, é uma coisa que se observa. Você vê o senso de observação é que no Brasil, de fato, a doutrina espírita adotou, né, pelas características culturais do povo brasileiro, pela falta, vamos dizer assim, uma falta de maior cultura, de maneira geral. O espiritismo foi sendo levado para esse campo mais, né, esse campo mais assim religioso, mas no sentido assim devocional, né? Então, quando você e tem aqueles que acham, não, o espiritismo tem que ser meio igual a outras religiões. E a gente viu muitos centros, a gente sabe de muitos centros por aí, sempre existiram, hoje talvez ainda existam, mas existiam muito mais, e adotam as práticas das igrejas com muita frequência. Me permite fazer um registro. Eu morei numa das cidades que morei no interior, uma cidade com 4 centros antigos, inclusive, e tinha um centro cuja reunião doutrinária era aos domingos, domingo à noite. E nessa reunião, bom, era muito frequentada porque domingo era o espiritismo dominical, né? Era a doutrinária do domingo, os outros têm doutrinária ao longo das semanas. Mas esse era no domingo, era o dia mais frequentado. Então, quando nós chegamos lá, Thelma e eu chegamos lá, e começamos a fazer contato com os centros, visitando, conhecendo aqui. E aí eu observei uma coisa, o centro bem frequentado a reunião, que era domingo, tudo direitinho. Começava, prece inicial, o dirigente da reunião, prece inicial, a pessoa convidada ali fazia sua palestra do jeito que dava, né? Sempre era uma coisa mais de ordem evangélica, comentava mensagens, essa coisa. Ao término, a oração final, a prece de encerramento, a meia-luz. E, bom, não me lembro se tinha passe, acho que não tinha passe coletivo, não. Sempre cheio, né? Quando acendia a luz, todo mundo levantava. Quanta luz, o quanta luz era cantado de ponta, de fio a pavio, de uma forma bem assim, dolente, né? Bem cadenciada, bem forte. Isso todo mundo levantava, todas as reuniões, invariavelmente. Ora, é uma prática que se adotou de outras religiões. O centro espírita fazia isso. Era no centro espírita. Então, isso é uma característica que aconteceu em vários. Cada um fazia do seu jeito, outros de outras formas. Então, esse ponto ressalta para nós. Agora, o que ele quer dizer com isso? Não é isso que invalida, vai dizer, bom, não é centro espírita, não tem atividade espírita. Não, tem atividade, tem a reunião mediúnica, tem aquelas divulga aqueles fundamentos que a doutrina espírita. O importante é que divulgue essas coisas, sem deturpar muito, mas é uma característica, uma coisa que no Brasil se fez. Já eu me referi, estava me lembrando disso, quando eu me referi à reunião, ao congresso que Deolinda Amorim participou, Deolinda não, Leon Denis participou lá em 1984, naquela época, mais ou menos, no Brasil, é uma parafernália, uma confusão enorme que acontecia no Brasil, mais ou menos naquele tempo, lá no Rio de Janeiro, onde o espiritismo ganhou mais força, onde era a capital do império, onde tudo se reunia. E os espíritas, o espiritismo lá foi adotado como doutrina filosófica por pessoas inteligentes, pessoas cultas, não eram pessoas cultas, eram médicos, eram profissionais, tanto é que os primeiros
Os livros de Kardec foram traduzidos logo nessa fase de 1870 e pouco, por aí, por 80, por um médico. Este foi um médico que depois deu o livro ao doutor Bezerra de presente, colega dele. Foi o primeiro grupo espírita que se formou no Rio de Janeiro. Esse pessoal só se preocupava com doutrina, com ciência e filosofia. Eram chamados científicos. Esses científicos, aí começavam a brigar, terminavam o grupo, fundavam outro. Mas, ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, existiam muitos médiuns espíritas receitistas, que receitavam a homeopatia. O espiritismo entrou junto na doutrina espírita, que reencontrou esses médicos que praticavam, eram magnetizadores, essa coisa toda. Então, o magnetismo, o receituário mediúnico, de médiuns, espíritos receitistas, médiuns receitistas que prescreviam a homeopatia, começou a tomar corpo. E esses grupos que absorviam, que praticavam isso, começaram a ser muito frequentados, passaram a ser. E aí havia os desencontros. Era grupo espírita, havia desencontros. Então, eles se juntavam, havia a tentativa de unificar para poder organizar um movimento iniciante, ainda fragilizado, fundar a Federação Espírita. Mas quando a tentativa de juntar aqueles grupos espíritas ali, mas as brigas continuaram, desmanchavam, começavam novamente, até que entrou o doutor Bezerra de Menezes para dar um jeitinho nas coisas, para arrumar, organizar, quer dizer, com esse espírito de Olinda Amorim, de moderador, essa coisa toda, e deu uma ligeira organização à Federação Espírita, acomodou científicos e místicos, que chamavam místicos, por kardecistas, e foi levando. Mas havia esse clima de desentendimento, porque as práticas caracterizadas pelo religiosismo brasileiro foram se implantando, foram tomando corpo. E foi essa que progrediu mais, foi essa que avançou mais. Mas foi assim que a doutrina espírita avançou no Brasil. Então, como disse Leonidas, não podemos deixar de reconhecer isso, mas também não podemos condenar tudo isso. Deve haver, como ele diz, haver uma busca de conciliação, sobretudo de estarmos unidos nos pontos fundamentais. E aprendemos a contemporizar, a perdoar, a compreender, a ouvir, a tolerar nas demais coisas e atravessando. É isso. E assim vem caminhando a doutrina espírita ao longo do tempo. Quer dizer, é a característica brasileira, porque nós não temos cultura disso, como ele mesmo diz de algum determinado trecho aí. Ora, no Brasil, quem é que conhece filosofia? Se for depender, para ser espírita, de que alguém conheça filosofia, ciência nem se fala, que conheça filosofia, não existiu, não. Quais os centros espíritas não existem? As pessoas são assim. Então, e a pessoa que não conhece de filosofia, que não entende disso nem daquilo, não pode ser espírita? O espiritismo fecha a porta? Ora, as pessoas entram no centro e, internamente, pelos seus valores íntimos, pelos seus sentimentos, identificados com o que pode alcançar das obras espíritas, a pessoa se torna espírita, se torna um espírita útil. Aí vem a mediunidade, vem todos esses campos. Então, não se pode dizer que, como ele disse, você tem a brevet para poder se tornar um espírito, para ser frequentador do centro espírita. Esses aspectos ele levanta, são considerações. Por isso que ele chama a atenção para a necessidade digamos assim, da contemporização. Agora, não abrir mão das coisas fundamentais. Não se abre mão das coisas fundamentais. Aí ele vai dizer mais ainda. Bom, tem o item 4. O item 4, ele vai dizer assim, aí aquele que vai para o outro lado diz, há os que acolhem como uma religião, mas como sendo a religião, que, na verdade, se aproveitaram de uma frase que existiu aí de um espírito, e assim, o espiritismo não é só religião, é a religião, está acima de todas. Ou as demais não têm função? As demais religiões não têm o seu papel? Não cumprem o seu papel na sociedade? Então, não é a religião, acima de tudo, não é esse o papel da doutrina espírita, não é só foi isso que os espíritos quiseram fazer isso. Temos que entender que o cristianismo é verdadeiro, ele é como diz Kardec na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução. A doutrina espírita foca nos ensinos morais de Jesus, esquece os outros aspectos discutíveis, milagres, tudo aquilo que Jesus, essas palavras que deram origem às outras religiões. Mas o ensino moral é um patrimônio, assim, digamos, inatingível em todas as correntes religiosas que respeitam e nelas se encontram. É importante que todos nós nos encontremos na essência do ensino moral. Cada um vai cumprir o seu papel.
Então, ele completa com esse, quando ele diz aqui, então, não existe essa de ser a religião superior, porque não foi o papel da doutrina espírita que vai se tornar a religião acima das outras. Ele surgiu com um conjunto de ensinamentos, uma revelação, a partir da doutrina, tomando por base o patrimônio, digamos assim, espiritual que o Evangelho nos oferece, para fornecer subsídios, elementos de enriquecimento, de aproveitamento para todos os religiosos em todas as correntes. Tanto é que no início da doutrina espírita, quando Kardec fazia seus ensinos, seus estudos, seus debates, existiam católicos, padres, sacerdotes, pastores que participavam, porque a doutrina espírita não era considerada religião, era uma doutrina nova que surgia com caráter filosófico, com caráter espiritualista, com fundamentação cristã. Então, todos se encontravam ali e buscavam entender. Mas depois a própria igreja, que partiu para cima, porque ficou temendo o papel da doutrina espírita, partiu para cima e terminou jogando os espíritos no canto. Então, os espíritos tiveram que se encolher e passaram a se autodefender. E aí, queira ou não, se tornou mais um grupo religioso. É mais ou menos isso que a gente pode entender na história do espiritismo, que Leon Denis busca esclarecer para nós. Então, por que nós vamos nos divergir tanto uns dos outros? O que importa é que busquemos um entendimento dentro das coisas fundamentais e, digamos assim, respeitando os pontos de vista dos outros, desde que aquilo não seja uma ofensa aos valores da doutrina espírita. Então, ele diz mais o seguinte: o quinto item é o dele se encaixa, eu creio que nós aqui nos encaixamos, quando diz assim: existem aqueles que entendem seu espiritismo um pensamento livre, uma filosofia de consequências religiosas, uma religião não constituída, cujas bases não foram bem compreendidas, surgindo daí as diferentes posicionamentos conflitantes. Nós nos conflitamos nas interpretações, etc., porque por causa cada um acha que é de um jeito, outro acha que é do outro. Esse é o ponto de vista que ele procura trazer. É sim uma doutrina, ele procura mostrar que é uma doutrina que tem caráter religioso. Por que tem caráter religioso? Vamos repetindo, por esses pontos que nós conversamos aqui, a respeito da presença do cristianismo, do pensamento cristão dentro da doutrina espírita. E o Livro dos Espíritos, como eu falei, ele vem pontuando nesse sentido, trazendo aqueles registros todos, e todos aqueles registros que indicam que mais adiante, certamente, alguma coisa mais viria e veio, como veio o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo foi tratado com um carinho imenso, uma cuidado imenso pela espiritualidade. Quando a gente vê anotações que Kardec guardou, que foram publicadas em obras póstumas, a respeito do Evangelho, mostra como foi algo de precioso que esperou o momento adequado para lançar. Porque depois que ele lançou o Livro dos Espíritos, que a doutrina espírita, no seu aspecto filosófico, científico, foi bem debatida, foi aprovada, sim, contestada por uns, mas se firmou cada vez mais. Ele publica o Livro dos Médiuns, que nos oferece a base científica, os elementos, os métodos de pesquisa que comprovavam exatamente a relação dos espíritos, dos desencarnados com os encarnados, o conjunto de informações, mas que deu base à doutrina espírita, à filosofia espírita. O Livro dos Espíritos nos traz, como diz Deolinda, nos diz Herculano Pires, na sua inteireza, o Livro dos Espíritos nos traz a filosofia espírita. O Livro dos Médiuns nos traz a ciência em desenvolvimento, o aspecto experimental do desenvolvimento. E ele é taxativo. Ele diz assim, e o livro Evangelho do Espiritismo é a religião espírita. É a religião espírita representada dentro da doutrina espírita. Assim fala o nosso amigo Herculano Pires. Ele fala, engraçado, ele diz isso, ele fez a tradução. O Herculano Pires, ele fez a tradução das 5 obras. Ele também fez, né? Das 5 obras de Kardec, dos 5 livros. E no Evangelho, ele escreveu uma página, que foi uma apresentação, e publicou junto com o Evangelho. E ele diz isso, ele fala da importância daquele livro, que é tão importante que é e tal, aí ele diz isso. O Livro dos Espíritos, publicar papel, o Livro dos Médiuns, tal papel, e o Evangelho com o Espiritismo
é a base e o roteiro da religião espírita, categoricamente. Então, existem esses pensadores. Então, eu falei aqui em um terceiro pensador brasileiro de fama, né, de peso. Falei do Dr. Elza, falei de Olinda Murilo, que nós estamos aqui conversando, e tem Herculano Pires, que dizem para nós, categoricamente, consequências morais é uma forma de falar que é religiosidade, religiosão no sentido mais elevado. Por que Kardec fazia isso? Eu falei antes, falava dessas questões para não identificar e não confundir com as religiões tradicionais. Afinal, era a doutrina nova que veio para cumprir um papel diferente, um papel mais atualizado na vida da humanidade. Mas eles dizem, isso também esses estudiosos, que Kardec traz isso nele da sua formação que ele adquiriu junto ao seu mestre Pestalozzi, lá em Verdun, lá na Suíça, onde ele estudou. Porque Pestalozzi era um homem que criticava o comportamento, a divisão das religiões, a briga, a intriga que existiu entre as religiões convencionais e tradicionais. Dizem que, ao término das aulas tradicionais de seus alunos, que cada aula de religião, né? Então, cada um tinha as aulas de religião dessa religião, fazia parte dos currículos, daquela religião, daquela. Depois de cumprida a carga horária, digamos assim, do dia, ao término do dia, ele reuniu os seus alunos e ia conversar sobre religião, sobre evangelho, sobre Jesus, sobre a doutrina do cristianismo, e mostrava uma visão completamente diferente, uma visão acima de tudo isso, contra essas coisas. E aí ele dava tudo isso o nome de moral ou moralidade. Ele não identificava com o nome de religião. As suas convicções eram com relação a uma moral elevada. Então, acho que Kardec herdou isso de seu mestre. Tanto é que ele tinha uma veneração tão grande por Pestalozzi, que ele ainda, como Hipólito Leon Denis Rivaio, ao publicar os seus livros de didática, ele era pedagogo, né, seus livros de pedagogia, ele publicava os livros com esse título, Hipólito Leon Denis Rivaio, discípulo de Pestalozzi, constava do seu livro. Então, ele trazia essa formação. Então, isso influenciou muito, certamente, a ele nessa atenção que ele teve para não deixar confundir as coisas, já que ele cumpriu essa missão extraordinária. Mas ele fazia referência, sim, a ensinamento, como diz Deolindo, ele não dizia todo dia, mas com uma certa parcimônia, ao longo dos seus escritos, ele soltava a religião. Ele soltava consequências religiosas, e não falava só em consequências morais. Consequências morais, quando alguém dizia, é religião? Não. Mas aí, depois, em outras oportunidades, ele soltava isso. Entretanto, o Dr. Elza nos faz lembrar, uma das suas anotações, das suas muitas anotações, que em 1868, menos de uns 6 meses para o Kardec desencarnar, na Revista Espírita do mês de dezembro de 68, ele publicou um discurso que ele fez no dia 1º de novembro, né, com relação a uma comemoração do Dia dos Mortos e do Morto 2, né? Mas no dia 1º, a Sociedade Espírita de Paris se reuniu, aquela história dentro da tradição. E ele faz um discurso, é maravilhoso. Ele aproveita aquele discurso e começa a falar sobre o pensamento, sobre a comunhão do pensamento com Deus, com o mundo espiritual, e falando da importância do pensamento de cada um. Ele vai dizendo o significado de cada um, o pensamento, digamos assim, aí ele vai evoluindo, na medida que ele vai explicando essas coisas, da emissão dos pensamentos, da elevação dos pensamentos, do alcance dos pensamentos individualmente, ele diz assim, mas por que se reunir para... Porque a questão é essa, como Jesus disse. O título é esse. Quando 2 ou mais pessoas se reúnem no nome, ali no meio delas estariam. Isso é uma frase de Jesus. Ele desenvolve a partir disso. Isso é religião. Ele começa a dizer, o que Jesus quer dizer é o seguinte, quando 2 ou mais se reúnem, significa o seguinte, que os pensamentos, isoladamente, mas cada um para um lado, porque nós estamos aqui, mas se cada um está pensando uma coisa, nossos pensamentos não estão saindo. Entendeu? Se a gente está querendo orar em favor da paz, não está orando em favor de paz nenhuma. Mas se nós aqui estamos reunidos, e os nossos pensamentos unificados, direcionados num só sentido, ele procura mostrar que há uma força, aí entra o aspecto magnetismo. Ele começa a desenvolver essa ideia da significação da força do pensamento, que é a manifestação da vontade do Espírito. O pensamento é um atributo do Espírito. E a vontade do Espírito intensifica
intensifica e gera efeito, gera resultado. Então, ele vai falando sobre isso. Por quê? Para dizer que, se nós juntamos para orar pelos desencarnados, claro que eles serão beneficiados, sim, se a nossa prece efetivamente tem esse sentido de desprendimento, de doação, e tal, tal, tal. Ele vai desenvolvendo sobre isso. Então, lá no final, e aí vários pontos da doutrina espírita vão sendo abordados ali, vão sendo direcionados ali. Então, lá no final, ele diz assim, bom, então me perguntam, o espiritismo é religião? Eu digo que sim. Ele fala assim, sim. Nesse sentido, filosoficamente, é religião, sim. Por causa dessa comunhão de pensamento com Deus, comunhão espiritual. Agora, se pergunta, se fala, se é no jeito convencional do aspecto formalístico de fazer cumprir obrigações religiosas, não. Aí ele sempre mostra essa distinção. Aí a gente avaliemos como essa ideia de distinguir uma coisa da outra perseguiu ele durante todo o tempo da sua ação. Por isso que eu trouxe esse livro. Nesse livro, no começo, ele fez esse registro. Ao longo de toda a sua trajetória na Revista Espírita e em outros escritos, ele está sempre enfrentando essa situação. E, por último, em 1868, quando ele já tinha publicado todos os livros, inclusive o livro A Gênesis, ele faz esse pronunciamento. Ele traz o problema novamente, à baila, e traz o assunto. Dentro dessa ótica, sim, é religião, que, em essência, todos nós somos religiosos. Na essência, em função da nossa origem e da nossa destinação. Então, nós estamos nessa caminhada com a processo evolutiva, então tem uma série de considerações. Aí, eu fiz uma anotaçãozinha aqui rápida, onde Deolindo disse assim, não podemos pensar em espiritismo sem evangelho. Você pode pensar em... Aí, uma resposta aos científicos. Não podemos pensar em espiritismo sem evangelho. Espiritismo é essencialmente religioso, na essência, não é no formalismo, não é na forma, na apresentação, na formalidade. Na essência, é religioso, sim. Aí ele diz, sem Jesus, os frutos do espiritismo não amadureceriam. Olha a linha de raciocínio dele. Sem Jesus, sem os valores do evangelho, os ensinamentos do evangelho, os conhecimentos que a doutrina nos oferece, mediunidade, reencarnação, não amadureceriam. Aí ele diz, aí ele fala mais, Kardec representa o conhecimento doutrinário, por isso que ele trouxe para nós, todo esse conhecimento que a doutrina nos oferece. Jesus, as lições de Jesus, a iluminação do Espírito. Traz a iluminação interior. Kardec é o conhecimento, é o saber, a sabedoria. Jesus é a iluminação. Kardec juntou as duas coisas, né? Soube juntar as duas coisas. E nos apresenta de uma maneira magistral o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, para encerrar, ele diz assim, me permitam, aí é o Deolindo autêntico, que não era encarnado, me permitam, se vocês me permitam, mas eu digo o seguinte, eu acho que eu tenho o direito de dizer, Kardec, sem Jesus, é um poço sem água. Eu também acho. Boa noite, muito obrigado.